Vamos ver o que diz. Provérbios 21, versículo 5. Os planos do diligente certamente dão bons resultados, mas todos os precipitados acabarão na pobreza. Essa não é uma lei bíblica, é um princípio da Bíblia. E antes de vermos como aplicar Provérbios 21, 5, vamos relembrar a diferença entre lei e princípio. Já tivemos artigos sobre isso, falamos sobre isso na Assembleia do Circuito, mas alguns irmãos ainda têm dificuldade para saber a diferença entre as duas coisas. Um único princípio pode ser aplicado a muitas situações e decisões na vida. Já uma lei da Bíblia tem a ver com algo muito preciso, um caso bem específico. Vamos ver 1 Coríntios 6, 9 e 10, para ver que algumas áreas da vida Jeová tem leis bem específicas. E aqui em 1 Coríntios 6, 9 e 10, aprendemos algumas dessas leis de Deus. Ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, os que praticam imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores e os extorsores não herdarão o reino de Deus. Essas são algumas leis de Deus. Não cometa adultério é uma lei, não furte, não seja beberrão. Essas leis são bem claras. Não tem que interpretar, é uma questão de se é permitido ou não e se você vai obedecer. Mas os princípios, como são diferentes das leis? Bem, um princípio é uma verdade básica da palavra de Deus, que nos ajuda a tomar boas decisões. Como cristãos, nós enfrentamos situações na vida que não tem na Bíblia uma lei específica sobre o assunto. Precisamos pensar bem e daí tomar uma decisão. Para ilustrar, imagine que você está indo para o interior e um rebanho de bois está vindo em direção à estrada. O que você faz? Não tem nenhuma lei que obriga os carros a acelerar e ultrapassar os bois. A lei também não diz que você é obrigado a ficar a 80 por hora e ver o que acontece. O que você provavelmente faria? Você ia diminuir a velocidade do carro. E como você ia decidir isso sem ter uma lei? Você ia levar em conta o princípio, e o princípio é a segurança, e ia tomar uma boa decisão. Ou então tem uma placa 80 km por hora. Essa é uma lei. Você não deve passar de 80 naquele trecho da estrada. Mas vem uma tempestade e você não enxerga nada. Você ia continuar a 80 por hora só porque a lei permite? Claro que não. Por causa do mesmo princípio da segurança, você ia desacelerar e tomar uma boa decisão. Vimos duas situações e nenhuma lei. Mas, por aplicar o mesmo princípio, você tomou uma boa decisão. Será que temos alguns princípios que podem ser usados ao tomar decisões na estrada da vida? Que tal Romanos 15, 3? Nem mesmo Cristo agradou a si mesmo. Consegue imaginar quantas situações na vida esse texto nos ajuda imediatamente a saber o que fazer? Ou Tiago 4,4, a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Ele pode ser aplicado a amizades, filmes, músicas, estilo de roupas e muito mais. Então, quando surge uma situação e temos que tomar uma decisão, precisamos parar e pensar num princípio. Vamos ler Efésios capítulo 5. Tem uma frase que fala sobre procurar um princípio. Mas antes vou ler o versículo 15 que diz: estejam bem atentos, para não andarem como tolos, mas como sábios. Isso poderia ser obedecer a uma lei bíblica. Não cometa adultério, não furte. Esteja atento para andar como sábio. Mas veja o 17, está um pouco diferente. Diz, portanto, parem de ser insensatos. Então temos de ser sensatos, ou pensar antes de agir. E diz mais, mas compreendam qual é a vontade de Jeová. Então, nesse caso, não tem uma lei dizendo o que temos que fazer, mas temos que compreender. Isso significa pesquisar e aplicar um princípio da Bíblia. Daí compreendemos a vontade de Deus. Agora, outra coisa para se levar em conta é que, muitas vezes, uma lei de Deus se baseia numa verdade básica ou num princípio. Por exemplo, Deuteronômio 22:8 é uma lei.
Os israelitas tinham que construir um parapeito em volta do terraço da sua casa, para impedir que as pessoas caíssem ou até morressem. Era uma lei. Mas qual era o princípio por trás disso? Era o respeito pela vida humana. E esse mesmo princípio pode ser aplicado a muitas situações na vida. Por exemplo, não tem nada na Bíblia que fale especificamente sobre o tabaco e o cigarro. Mas, quando a pessoa vem para a verdade, ela aplica esse princípio do respeito pela vida, a sua e a de outros. Então, Provérbios 21:5 é um princípio. Isso significa que pode ser aplicado em muitas situações na vida. Relembrando, os planos do diligente certamente dão bons resultados, mas todos os precipitados acabarão na pobreza. Bem, a que situações nossas publicações já aplicaram esse princípio? Uma é comentar nas reuniões. Temos que nos preparar para ter bons resultados. Ou talvez estejamos no tempo integral e nossos pais ficam muito doentes. Provérbios 21:5 diz para não ser precipitado. Então, não devemos agir precipitadamente e achar que devemos abrir mão da designação. Se fizermos planos, podemos certamente ter bons resultados. Outra situação: não gastar além do que podemos pagar. Esse plano tem um nome, se chama orçamento. Tem também quando a pessoa está pensando em casar. Não seja precipitado. Ou o casal está pensando se deve ou não ter filhos. Não seja precipitado. Veja além daquele bebê bonito e fofinho e pense nos prós e contras. Quando o irmão se aposenta, Provérbios 21:5 vai ajudar a tomar uma boa decisão. Esses são apenas alguns exemplos de como esse texto pode nos ajudar a tomar boas decisões. Somos gratos a Jeová que nos deu leis específicas, que temos que obedecer, mas também nos deu muitos princípios que nos ajudam a tomar boas decisões. E a usar as duas coisas na vida, podemos ter uma boa consciência diante de Deus.